Olá, bem-vindos em mais uma reunião da ISCA Brasil Comunidade. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse evento, que faz parte das atividades da ISCA, que é a Associação Internacional de Constelação Sistêmica, e aqui no Brasil é representada por mim, Flávia Martins, e pela Maria Angélica Fonseca Soares. Nós estamos desenvolvendo o projeto TEIA, que envolve a integração de terapeutas, escolas, institutos e associações, onde o nosso objetivo principal é unir os consteladores do Brasil e do mundo, trocando ideias e acolher a diversidade. Nós queremos compartilhar, atualizar e difundir o pensamento sistêmico. Aqui nós acolhemos todos os consteladores e terapeutas e suas diversidades e novas possibilidades dentro do campo sistêmico. Todos os meses nós convidamos um profissional relacionado com o pensamento sistêmico para podermos trocar, refletir e nos fortalecer enquanto terapeutas e divulgadores desta nova abordagem fenomenológica. Já fizemos diversos encontros que vocês vão poder acessar pelo link que eu vou colocar aqui também na tela, e também podem acessar através do e-mail que eu vou enviar para vocês. Hoje nós temos, então, a nossa convidada especial, que é a Suzane Hon. Ela é da Alemanha, ela é advogada, consteladora familiar e organizacional, atua com o desenvolvimento pessoal, inteligência emocional com enneagrama, consultora transformacional e organizacional e auxilia no crescimento espiritual. Ela está na Alemanha e eu aqui no Brasil. Bem-vinda, Suzane, ao nosso ISCA Brasil Comunidade. Muito obrigada pelo convite, Flávia. Eu sou consteladora aqui em Munique, Alemanha, e sou membro da Associação Alemã de Consteladores Familiares, DGFS, Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellung, e mesmo sou funcionária do grupo de Baviera Sul, aqui pela associação. E eu tive que pesquisar um pouquinho sobre a história das constelações familiares, porque eu formo parte a partir do ano 2008 como sócia, e depois, a partir do ano 2014, como consteladora certificada pela DGFS. Então, eu vi que depois de que o Bert Hellinger começou o seu trabalho nos anos 80, o primeiro grupo se formou, um grupo de 25 pessoas, que se chamava Grupo de Setembro, em 1994. E a associação de uma comunidade de interesses de soluções sistêmicas, segundo o Bert Hellinger, se formou em 1996. E depois trocaram o nome em 2005, uma vez, e fundaram, no mesmo ano que se fundou a ISCA, a Associação Internacional de Constelações Sistêmicas. Então, aqui também tivemos muitas controvérsias, como vocês também veem no Brasil, sobre esse método. E mesmo se teve um escândalo em 2002, recriminações contra o Hellinger mesmo, porque uma cliente cometeu suicídio depois de trabalhar com ele. Então, os mídias atacaram muito fortemente o Hellinger, mas o seu método ficou como um método que ele chamava mesmo método para apoiar pessoas, aconselhamento psicológico. É dizer que ele mesmo jamais falou da terapia. Mesmo que ele foi
formado como psicoanalista, ele sabia que era uma coisa separada, diversa, que eu acho importante por avaliar o que está acontecendo na mídia. E a mesma associação DGFS jamais comentou todas essas recriminações contra ele ou contra outras pessoas que foram recriminadas por trabalho que prejudiciou os clientes, mas essas pessoas normalmente não eram membros. Ninguém era membro da associação, então a associação não teve que comentar e não comentou. Que eu também acho que pode ser uma diretriz por vocês, porque o que eu sei que tem casos que as pessoas atuaram não eticamente e não são membros de associações nacionais, então melhor talvez não comentar. Só referir aos requerimentos de qualidade internas que existem também no Brasil, na Associação Nacional de Conservadores. Porque isso é também uma fase que a associação entrou em 2008 com a formação de diretrizes para a formação complementar foram estabelecidas e com isso já tivemos uma formação, uma qualidade de formação estabelecida e formal. Então, eu conheci o método pessoalmente como método de crescimento pessoal em 2007, porque eu estava numa crise pessoal, precisava de ajuda, então fui a ver uma terapeuta psicológica que trabalhava com constelações, e assim eu conheci o método, estava fascinada com o método e fiquei. E assim eu comecei a formação da DGFS, que é um treinamento de 2 anos, com ao menos 10 módulos de fins de semana, então são, acho, 400 horas de treinamento, desenvolvimento pessoal também, então você tem que trabalhar com todos os seus temas pessoais antes de começar a trabalhar por outras pessoas, que eu acho que é muito importante. E também conhecemos com essa professora, Annegret Kukulowski, que conhecemos as diretrizes éticas. Então, as diretrizes éticas foram estabelecidas em 2015. Nesse ano, eu obtive a certificação da DGFS. E essas diretrizes são muito curtas, não são longas. São para a orientação de ações de sócios e membros. Por mim, essa diferenciação, não sei como é na língua portuguesa, mas membros, por mim, são conselhadores certificados. Sócios são como pessoas que são interessadas, que fazem parte da comunidade, mas não trabalham com o método. Entendi. Então, essas diretrizes de éticas são para a proteção das clientes, mas também das participantes de treinamentos. E também são para promover o discurso sobre a ética na associação. É um discurso contínuo. Não se pode parar, porque sempre tem outra situação, novas situações. E mesmo temos um ombudsman, um ouvidor na nossa associação. Então, se uma cliente porta pleito em contra de uma consteladora, um constelador, esse ombudsman vai ver o caso, segundo as regras éticas também, e dar a sua opinião, ou tentar de fazer um acordo com essa cliente.
ou esse cliente. Uhum. Então, isso também é a base, né, para ver se tem problemas, quais são os requerimentos nossos internos que devemos aplicar nesse caso. Então, nas regras éticas, nós consideramos que os clientes são autorresponsáveis da realização da sua vida própria. Mas nós, como facilitadores ou terapeutas, temos a responsabilidade, assumimos essa responsabilidade da relação com o cliente, que tem que ser cheia de confiança e proteger o cliente e proveitosa pelo cliente. Essa é a nossa responsabilidade. Então, se uma pessoa facilita e causa prejuízo de um cliente, pessoal, emocional ou social, então é uma recriminação contra as diretrizes éticas. Não sei se me posso explicar bem, mas isso deve ser proibido, é proibido pela diretriz ética. Os membros da associação refletem autocriticamente os seus valores, as nossas interpretações, as nossas normas e as nossas crenças. E assim é o processo contínuo que deve continuar. Então, tem o segredo profissional. Os membros da DGFS se comprometem a tratar todas as informações dos clientes confidenciais. E também tem esse requerimento de competência profissional. Nós comprometemos de obter uma competência profissional com os requerimentos de qualidade da DGFS. E também tem uma obrigação de informar e aclarar ao cliente a nossa qualificação e se pertencemos à associação ou não, qual é a nossa associação e a forma e o escopo das prestações de serviço que oferecemos. As condições financeiras do serviço que oferecemos e também a confidencialidade e o segredo profissional. E nós também temos a obrigação de continuar o nosso treinamento com professores que nos fazem conhecer as novas tendências e assim não podemos contentar-nos com o que sabemos já, senão continuar. É assim, é mais ou menos assim, não tem mais. Então, eu acho que são os princípios mais essenciais. E tem alguma coisa, por exemplo, em relação à mídia social, alguma orientação? Por exemplo, aqui no Brasil, às vezes a gente entra no YouTube ou mesmo no Instagram, no Facebook, e tem vídeos de pedaços das constelações como uma forma de propaganda do constelador. Mas ali tem as pessoas, estão presentes o cliente, os representantes, enfim. E muitas vezes aparecem situações que seriam um segredo, entende? Dentro da constelação. Como que vocês atuam com essa coisa das mídias sociais? Eu vi no YouTube também constelações em alemão, mas não sei se foram membros da associação, mas eu sei que esse tema é muito sensível pela associação.
e o diretor falou comigo, me disse que jamais nós faríamos isso, porque é claro, um segredo profissional que não se pode quebrar. Então, seriam outras pessoas que talvez foram treinadas, mas não sabemos com quem. Então, não é a nossa responsabilidade. Mas nós não vamos fazer isso. É perigoso demais. Sim. Então, isso seria quando você se torna um associado, seria uma condição de você se comprometer a cumprir com esse sigilo, não postando situações comprometedoras do cliente nas mídias sociais, por exemplo, né? Quem é Uhum. associado Não tem esse, não não tem tem isso. essa. Ah, Aqui só tem essa obrigação de segredo profissional nas uhum, diretrizes tá. éticas, mas deve Não tem escrito, né? bastar, Está implícito, né? bastar. Está Uhum. implícito que se você não pode Antes divulgar, disso. é, Uhum. entendi, Sim. entendi. E em relação à Associação Alemã de Constelação Familiar, quais as atividades que vocês assim promovem para os sócios? Como funciona isso? Você tem alguma? Nós promovemos treinamentos. Uhum, Fazemos workshops aqui em Baviera do Sul, por exemplo, 2 vezes por ano, pelos membros, por formação profissional. Então, esses eventos são menos caros pelos membros que por pessoas de fora. entendi. Essa Uhum, é uma possibilidade de atrair pessoas. tá. Existe um amparo jurídico dentro da associação para os consteladores? Por Um, exemplo, um amparo. é um amparo judicial. Por exemplo, uma pessoa, como você falou, tem um ombudsman, mas a pessoa entra na justiça, vamos supor. Existe algum amparo jurídico na Amparo, associação? não. Ou uma Não, orientação jurídica? não. Não. Normalmente, as pessoas têm um seguro pessoal Ah, tá. para defesa em justiça, Entendi. Aham, mas uhum, não tem, da associação mesma não tem. Mas é tá. uma ideia boa, afinal. Sim, Não sei, vou perguntar. uma orientação, pelo menos, né? Sim, sim. Essa orientação, inclusive, é em relação ao termo de consentimento que o Uhum, paciente, que eu acredito, né? Isso é uma coisa pessoal, que eu acredito que o paciente tenha que assinar, dizendo que ele está entrando, na constelação familiar e que é um processo, explicar o processo, explicar como um termo de pesquisa, um termo de consentimento uhum, livre, esclarecido, né, que colocar os benefícios e as contraindicações e que ele é responsável, se responsabilizando, né, pelo seu comportamento fora da sessão da terapia, enfim, seria um termo de compromisso entre o paciente e o terapeuta, né? uhum, uhum, Na psicologia, isso acontece verbalmente, mas às uhum, vezes é por escrito também. uhum. Então, não sei Dá se mais seguridade pelo terapeuta. Eu sim. faço assim, mas eu sou jurista e sou sempre muito. Ah, tá. Então, eu tenho o meu contrato. Então, eu só trabalho com o contrato. Ah, interessante. Então, eu acho Mas que isso a- cada um cada faz. grupo faz. E na Sim, verdade a gente tem que elaborar não um tem contrato normas. específico para Sim, nós, para sim. aquela atividade, né? Um Específico para padrão aquela seria atividade. bom. Sim, Sim, um você tem padrão. razão. Ah, interessante. E aí na Alemanha, dentro da sua profissão como advogada, você atua com constelações dentro do direito? Não. Não, aí Aqui não. ainda não tem interesse. Eu Uhum, falei com alguns advogados, também com uma juíza uhum, sobre esse fenômeno que no Brasil juízes começam a trabalhar com esse método e com os êxitos que tem, mas aqui
ainda não tem muito interesse. Estão Uhum. muito fechados. Entendi. Hum. Uhum. Outra coisa. Aqui na área de terapia, é uma terapia que não é a terapia. Se pode, não tem seguro que pague uma constelação. Não tem. Hum, Não é um método estabelecido, aceitado entendi. pelos seguros. Tá. Então, é uma coisa exótica ainda, Uhum. depois de tantos anos. Sim. Aqui nós temos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Uhum. Dentro dessa política, que é do Sistema Único de Saúde, dentro das unidades básicas de saúde, pode-se oferecer até 29 tipos de práticas complementares e Uhum. integrativas. Como que funciona aí na Alemanha, dentro do sistema de saúde público? Eu não sou experta, mas eu sei que aqui a ciência vale 100%. Uhum, Então, uhum, isso vai meter muitos anos por ser, ao final, aceitado. E tem que uhum, fazer estudos, e tem muitas pessoas que não têm interesse, que são em contra, psicólogos, por exemplo. uhum, Tem uhum, uma associação de psicólogos que tem feito um posicionamento em contra das constelações familiares. uhum, E assim é difícil. uhum. Eu acho que vai durar mais tempo. Sim. E em relação à psicanálise, é Uhum. aceitável a psicanálise? Sim, a psicanálise, sim, Sim. está aceitada. A hipnose Hipnose também é muito também, exótica ainda. a medicina chinesa. Tem, Uhum. tem mais aceitação, mas os seguros não pagam. A homeopatia Não pagam. não paga. A Tem, medicina, tem alguns que têm um extra seguro privado que se uhum. deve pagar, então a homeopatia está pagada, mas Tá. geralmente não. Tá. Então, e também eu ia perguntar da medicina ayurvédica. Então, assim, tudo que for considerado holístico e Hum, sem uma comprovação científica mais contundente, vamos dizer assim, né? uhum, Porque com todas essas terapias a gente está trabalhando com algo além do físico, né? isso. Não estão incluídas dentro do seguro Não. de saúde. Entendi. Hum. Uhum. Tá, certo. É, Bem, Mas aqui no isso, Brasil. isso tem a vantagem, eu acho, que ninguém vai proibir porque não tem concorrência. Sim, e também porque não tem um motivo, você tem escolha livre para ir aonde você ir e vir, Isso. né? Você paga, você é autorresponsável. Sim, exatamente. Ah, tá. Só em Agora casos já houve óbvios. alguma coisa, por exemplo, jurídica que você saiba disso, por exemplo, de um processo penal, assim, com a pessoa que utilizou uma terapia que não está no seguro e depois ela resolve processar o terapeuta? Tem alguns processos, mas não de facilitadores constelações, Uhum, senão de Heilpraktiker, Healing Practitioner, uhum, tá. também medicina complementar, Uhum, tem tido, mas eu acho que não tem, só tem tido uma vez um, a judgment, um julgamento. um julgamento em contra de uma pessoa que utilizou medicina complementar em caso de que o cliente tinha câncer Uhum, e uhum, morreu.
porque essa pessoa disse que só o seu tratamento bastava e não bastou. Ah, entendi. Então, isso foi o único caso que eu conheço, Uhum. um caso muito forte, É, muito forte, sim. excepcional. Sim. Porque tem a Normalmente, cada ver, terapeuta disse tem, que é, é complementar, que está sim, ao complementar. lado para Uhum, ajudar. uhum, sim. Aqui no Brasil, a gente tem um grande impasse que foram criadas as PICs, e todas as PICs as práticas integrativas e complementares, são baseadas em saberes ancestrais, em Uhum, saberes de comunidade, em saberes que vão uhum, passando de geração em geração e de país uhum, em país. Então, não há a, a, a ciência vai chegar depois. E a ciência hoje não tem métodos, nem ferramentas para avaliar isso. uhum, A gente avaliar o extraordinário, o fenomenológico, nós não sabemos, porque a gente uhum, é muito mecanicista ainda, avalia o que os olhos estão vendo, somente, mesmo que seja uhum, por microscópio. Mas, uhum, assim, então a gente está nesse impasse porque eles costumam já colocar como pseudociência algo que ainda nem foi sequer avaliado e nem uhum, pensado como será essa avaliação. Então, a uhum, gente está sendo aqui bem, assim, tripudiado, mas o interesse deles é que as práticas integrativas, né, e principalmente a constelação, sejam tiradas do Sistema Único de Saúde, uhum, sem proporcionar esse acesso universal e gratuito para as pessoas aqui no Brasil, uhum. né, principalmente no sistema judiciário. É um problema, sim. É um problema sério e grande aqui que a gente tá passando, né? E aqui É, também tem essa tendência que é de polarização. É só a ciência, e uhum, não tem mais todos esses métodos integrativos dos quais você está falando. Então, uhum, essa devaliação de tudo isso tradicional, natural, uhum, ervas, tudo, uhum, que eu vejo na sociedade, na mídia, também na política, que é uhum. só isso e o resto não vale nada mais. Sim, sim. Que é Mas, assim, uma tragédia. a ciência tem 500 anos. Os Hum, conhecimentos ancestrais, em números incontáveis de anos. hum, Os ensaios clínicos de pesquisa têm 60 anos. uhum, Então, a gente quer colocar todo um conhecimento ancestral dentro de uma caixinha de joia. uhum. Não cabe, Não né? cabe. E invalidar os conhecimentos, por exemplo, dos indígenas, né? Dos povos Uhum, que habitam a terra mesmo, não civilizados, digamos assim, que vivem mais em contato com a natureza, uhum. né? Mais imaculados. Eles têm sabedoria também. Claro. É muita petulância da nossa sociedade achar que não serve, não foi testado, não tem significância, então não serve, Uhum, né? Sem ouvir as opiniões das pessoas. uhum, Eu me beneficiei, foi bom para mim, me uhum, ajudou no meu processo de autoconhecimento, como você disse no uhum, começo. hum. Então, então é bom para mim. Deixe que eu escolha, né? Agora, tirar e não colocar nada no lugar, o Sistema Único de Saúde não dá conta de atender as pessoas individualmente, e o, Não. e o, e o trabalho grupal ele é muito importante para a comunidade, né? Uhum. Esse entrosamento entre as pessoas, né? Essa comunhão de sentimentos é importante, né? Sim. Esse aspecto Pertencimento, né? de ser humano. De ser humano, Ser exatamente. humano. Humano. Então, eu acho que você dando essas informações e essas dicas para a gente, de certa forma, nos acalma o coração, porque a gente Uhum, sabe, então, que é algo também.
mundial, e que em Uhum. toda a história nós tivemos eventos assim, né? Com a psicanálise foi assim, Sim, com, com Darwin foi assim, com sim. Copérnico foi assim. Então, sempre Galileu. Galileu, então sempre que tem Sim. alguém que questiona, que observa algo mais, sempre Uhum. vai ser no início rechaçado, né? Uhum. Sempre. E Sim. muitas vezes mal compreendido durante séculos. Uhum. E, e a gente, Por então, isso acho que temos que unir-nos sim, por ficar mais fortes sim, com todos exatamente. os ataques e todos os como se diz, recriminações que existem fora, Sim, que vão continuar a existir. sim. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não sei. Eu Eu, acho que cada um de nós pode ser um exemplo. Por exemplo, quando eu falo com os meus colegas advogados, eu conto o que a mim me ajudou. Então, mesmo se no início pode ser uma coisa exótica por eles, uhum, eu continuo assim como sou. Então, eles podem ver que não me afeta mal, me afeta bem. Então, sim, mesmo falando de outras terapias integrativas, eu não vou fazer uma operação antes de ter tentado tudo de osteopatia, por exemplo. Então, uhum, eu falo disso, é a minha opinião e eu estou bem agora. Então, me ajudou. É uhum, isso, cada um no seu ambiente pode ser um modelo. uhum. E aí na Alemanha, porque assim, o que que a gente está vendo como na psicanálise, né? Existiu antes do Freud, o Freud que sistematizou algumas coisas importantíssimas, como inconscientes, os complexos, etc. Uhum. E depois houve uma abertura de leque para novas concepções, como Jung, Lacan, Uhum. Gestalt, enfim. Como que isso está na Alemanha? Você sente assim que tem a escola tradicional, Hellinger, mas tem outras vertentes? Nas constelações você quer saber? Ok. Eu acho que tem muitas novas maneiras de fazer constelações. Uhum, Tem. Os princípios básicos ainda são os mesmos, acho. sim, sim, Então, tem muitas variações, e modelos interessantes, uhum, mas o básico, sim, a atitude que temos que ter por poder ajudar sem manipular, porque sempre tem o risco de manipular, de ter uhum, suas próprias ideias e o cliente não pode distinguir ao final entre as minhas ideias e a uhum, sua realidade. Então tem que ter cuidado sempre. uhum, E eu acho que essa atitude de observar, ficar neutro, também é muito importante. Isso também ficou. uhum, sim, sim. Na verdade, eu acho que essas pessoas que trabalham com essa diversidade são novas formas de acesso ao campo ou novas formas de desbloqueio do campo. Então, além de Uhum. utilizar as frases, eles podem utilizar movimentos, sons, música, canto, movimentos Sim. xamânicos, né? E acessar o campo de outras formas. Mas é isso que você falou, a essência continua, né? A essência Uhum. e os princípios básicos de Bert Hellinger se mantêm. Então, Uhum. a gente na medicina chinesa fala o fio de ouro. O fio de ouro se mantém, mas cada constelador, cada formador pode dar a sua contribuição dentro da experiência que ele teve com as constelações, né? Sim.
E Uhum. também o que tem o seu país, isso também Ah, pode. sim. A nossa riqueza cultural também, Isso, né? isso. Aham. Sim, sim, com certeza. É, que coisa maravilhosa, Suzane, tá fazendo essa conexão Brasil-Alemanha. Sim, gosto muito. Eu sei que o ano que vem você estará aqui conosco e vamos, E vamos fazer alguma coisa. vamos estar Vamos combinado. cancelar. Sim, vamos constelar. E assim, eu acho assim muito importante, inclusive agradecer a Isca por essa oportunidade de desenvolver esse projeto do Isca Brasil Comunidade e Uhum, poder, através deles, poder ter contato com outras pessoas, não só do Brasil, como de todo mundo. Tem muitas pessoas interessadas em conhecer, né, sua experiência, a história, né, das constelações da Alemanha, a história da Associação Alemã de Constelação Familiar, as diferenças e semelhanças que nós temos, né? uhum. Afinal, é incrível, mas o método das constelações é um método universal. Em todo mundo se Sim, conhece e em todo mundo se fala a mesma língua, sim, né? Não é algo que veio da Índia, algo que veio do Japão, da África e a gente reproduz. Não, é algo que é assim unissex, a gente fala assim, que cabe bem em todo o mundo, em todos os povos. É sim, incrível, é né? isso. É incrível. Então tá bom. Então eu Vamos agradeço. fortalecer esse nexo. Vamos fortalecer. Então, Sim. Suzane, te agradeço. E se as pessoas tiverem perguntas, aí eu vou enviar o meu e-mail no meu Tá. e-mail, no e-mail, e aí Uhum, eles me devolvem as perguntas e a gente continua a nossa conversa, tá bom? sim. Tá Muito, bom. Muito muito obrigada. obrigada.